Não é um livro de autoajuda, eu procuro usar uma linguagem da psicologia e do espiritismo com referência ao comportamento, não é? Então, não são sugestões de afirmações, etc., mas é uma reflexão em torno do comportamento com o aprofundamento que o espiritismo nos traz e a psicologia. Hoje eu vou falar do tema oportunidades. Eu vou fazer uma síntese e depois eu vou discorrer em cima do livro. A ideia é o seguinte: quando nós reencarnamos, nós temos a oportunidade de crescer, ok? Quando passamos pelo processo de socialização, nós poderemos engolir valores sociais que podem distorcer os objetivos do indivíduo quando tinha reencarnado, ok? A ideia é esta. Bom, então eu vou agora fazer a descrição desse processo todo, para que a gente possa refletir bastante nas coisas que vão acontecendo que contribuem para nós nos desviarmos do crescimento pessoal. Nós também estamos ao vivo no Facebook. Quem estiver acompanhando aí pode ver no fanpage do Facebook e acompanhar o programa. Muito bem, então olha só, oportunidades. Quando duas pessoas se casam, cada uma possui sua história pessoal e familiar. História pessoal e familiar. A história pessoal compreende as experiências em vidas anteriores que eles eu vou começar aqui que eu estou pensando em outra coisa. A história pessoal compreende as experiências em vidas anteriores que eles exerceram nos vários papéis. A nossa vida presente é uma continuação dessas vidas anteriores, ok? As várias experiências que nós tivemos no passado refletem na personalidade atual. Isso faz parte da nossa história, mas tem mais. Então, olha só. A história pessoal compreende as experiências em vidas anteriores que eles exerceram nos vários papéis de pai, filho, empregador, empregado, autoridade, artista, algoz, vítima. Nós tivemos esses vários papéis nas várias experiências, várias reencarnações anteriores. E isso vai compor a personalidade, não é? A personalidade não é como propõe a ciência, que se forma a partir do nascimento e a criança recebe a influência dos seus pais, da educação. Sim, isso daí acontece, mas não é a única, né? Antes disso, antes de o indivíduo entrar no corpo, ele já tinha uma história. Você já pensou nisso? Antes de você entrar nesta existência, você tinha uma história e provavelmente junto com as pessoas que estão ao seu redor. Então, traz uma visão maior da nossa existência, no qual, quando nós nos deparamos com os limites, nós temos a tendência de maldizer esses limites como os perturbadores da nossa existência, sem atinar que nós já trazíamos resíduos do passado que vão interferir no presente. Resíduos de comportamentos, como uma pessoa introvertida, extrovertida, uma pessoa derrotista, otimista, etc. Então, esses fragmentos, eles permeiam a nossa personalidade presente. Veja bem, você de repente está otimista para ter uma promoção no seu emprego, você se sente contente, e aí bate aquele baixo astral, um medo, um pessimismo de que as coisas não deem certo. E da onde vem isso? Você poderia dizer, influência espiritual. Nem sempre. Você pode pegar água para mim, por favor? Nem sempre tem as questões anteriores. Então, olha só, vamos dissecar essas informações para o nosso entendimento, né? Com base, ou melhor, a história pessoal compreende as experiências em vidas anteriores. Já falei isso, mas eu quero pegar mais coisas aqui. Nós tivemos esses vários papéis e isso enriquece bastante a personalidade. Você já pensou que você foi pai, mãe,
filho, tio, avô, empregador, empregado, submisso, autoritário. São várias experiências, né? E há uma predominância dentro de nós, aquelas que são mais marcantes, né? Por exemplo, se você teve alguns conflitos sérios na existência anterior, que pode ser no extrafísico, na vida espiritual, como na vida anterior, isso repercute hoje. Então, eu estou lembrando aqui de um livro de Manuel Filomeno de Miranda, de um rapaz autista e de uma outra personagem que de vez em quando tinha ausência. Então, imagine o seguinte, você está aí fazendo suas coisas, de repente você entra num distanciamento de tudo, parece que você vai embora. O pensamento fica em torno de algumas coisas que não são bem definidas, porque são lembranças do passado, nós não temos acesso. Uma certa confusão, um certo desconforto, não é? O que acontece? Aquela experiência do passado que não foi resolvida, que pode ter sido um crime, uma rejeição, um abandono, uma doença que fez a pessoa sofrer muito, essas marcas fazem com que a mente volte para lá e o indivíduo fica preso, ele fica ausente do presente, ausente. Percebe? Então, isso se contrapõe à personalidade presente. De repente, você é uma pessoa aí determinada, proativa, e se pega em devaneios, né? Vai embora. É a mesma coisa, se você, por exemplo, há um mês atrás, você passou por uma situação muito difícil, hoje você está nos seus afazeres, daqui a pouco você lembra daquilo que aconteceu há um mês e começa a ficar detido naquelas memórias, nas emoções e sai um pouco do presente. Então, isso acontece muito em nossa vida sem nós percebermos. Ok? Bom, vamos continuar aqui. Isso mostra a riqueza de nossa personalidade. Não importa a condição que você esteja hoje, não quer dizer que você não tenha tido muitas experiências e que você tem valores internos extraordinários, né? De conquistas boas também. Não, quando a gente fala dos crimes do passado, tem as boas realizações, é claro, né? Não existe só maldade. Depende da evolução do indivíduo. Então, todas essas experiências deixam marcas psicológicas na personalidade, tais quais o indivíduo se tornar controlador, passivo, inseguro, desequilibrado, pacificador, altruísta, egoísta, líder. Essas marcas decorrem de experiências. Você olha para dois filhos, né? Um é extrovertido, sociável, o outro é introvertido, acanhado, recatado. E você fala, mas não é possível, né? Os dois tiveram a mesma educação, mas têm as experiências anteriores pesando no presente. Então, não é uma característica biológica e nem da influência do meio, exclusivamente. Tem a influência do meio, mas tem do passado também. Então, são experiências. Hoje, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha muito com o público, conversa bastante, tem jogo de cintura, isso vai desenvolvendo em você uma capacidade de se relacionar, de compreender o outro, de ter empatia, simpatia, que fica fácil de você interagir com qualquer grupo. Da onde vem isso? Essa capacidade da experiência. Agora, se você, por exemplo, trabalha numa situação, você fica o tempo todo sozinho. E digamos que você passa 20, 30 anos nessa profissão, né? E também no seu meio familiar você não tem muitas relações. Isso vai gerando na personalidade um certo entranhamento, um certo ensimesmamento, que a pessoa vai acostumando a ficar consigo mesma, né? Então, as experiências contam bastante pelo modo que nos encontramos hoje.
E você pode mudar. Você é introvertido, você pode aprender a ser extrovertido. Né? Eu já li algumas coisas dizendo que é melhor ser extrovertido do que introvertido. Então, você não é comunicativo, você pode se tornar através dos exercícios. Bom, na vida atual, o indivíduo é marcado por meio da socialização, meio familiar, profissional e social. Nesse processo, ele incorpora valores, crenças, costumes, superstições, artes e moral de sua cultura. Tudo isso nós incorporamos. Veja como a cultura enriquece a personalidade quando ela sabe aproveitar. Né? E viver fora da cultura não é legal, que o indivíduo não aprende. Também é influenciado pela sociedade extrafísica ou vida espiritual superior ou inferior. Como espíritas, sabemos que a nossa sociedade interage com a sociedade extrafísica e que pessoas como nós, fora do corpo, os desencarnados, se aproximam de nós pela sintonia, pelos interesses, né? Ou se afastam por falta de sintonia. Né? Isso também reflete na formação da personalidade. Todos esses elementos vão refletir no comportamento individual e do casal. Eu falei, quando duas pessoas se casam, né? Elas possuem a história pessoal. Então, tudo isso que eu estou dizendo reflete na formação individual e do casal. E se o casal, então, carrega essa bagagem de aprendizado social, eles vão transmitir isso para os seus filhos, ok? Eles vão carregar as heranças do passado, as conquistas do presente, da vida presente, do passado, estamos falando de existências passadas, né? As influências religiosas, políticas, a ideologia do seu grupo social, tudo isso o indivíduo e o casal incorporam, fazendo parte do seu patrimônio cultural. Consideremos também que estamos em um planeta de expiação e provas, em que as individualidades carregam questões internas a resolver. E isso compõe a personalidade. E essas questões internas podem se apresentar como limites, traumas, ou pode ser aptidões, né? Aí já não é para resolver, é para desenvolver ainda mais. Que mais? Que as individualidades carregam questões internas a resolver, bem como ampliam e aprimoram outras. Entretanto, a predominância do materialismo e seus apaniguados, seus representantes, seus filhos, que são o utilitarismo, o consumismo, o preconceito, o individualismo, etc. Né? Esses são os subprodutos do materialismo, que refletem na formação da personalidade. Em nosso exemplo, se esse casal decidir ter um filho, este vai receber ou incorporar toda essa herança cultural, cuja seleção do que importa e do que não importa, segundo sua evolução, ficará a cargo do seu livre-arbítrio. Olha só, nós somos bombardeados por informações, né? Influências diversas. Nós captamos, pegamos, assimilamos essas influências, ou parte delas, depende do nosso livre-arbítrio de selecionar o que nós queremos. Você pega uma personalidade conflituosa, ela tende a incorporar tudo. Ela pega tudo que recebe. Ela não filtra, né? Então, ela vive doente, ela vive sofrendo, porque ela quer fazer tudo, quer agradar todo mundo, não filtra, tem medo, insegurança, acha que vai ser inadequada, etc. E não dá, o indivíduo tem que cuidar dele mesmo, saber o que é bom ou não é. Ele pode adotar valores que são contraditórios à sua formação, que são nocivos à sua saúde, né? Mas ele pode adotar porque muita gente faz. Quantas pessoas usam droga porque os amigos usam? Bom, deixa eu ver aqui onde eu parei.
as escolhas desse filho, o seu comportamento, os seus valores aí estarão assentados em cima de tudo isso que nós falamos. Com base nessa reflexão e considerando o cenário mundial, é compreensível que a maior parte da população não tenha lucidez quanto à importância das escolhas corretas para o seu aprimoramento moral e espiritual. Por que que não tem lucidez nas escolhas do seu aprimoramento espiritual e moral? Por causa dessas influências. Então, o indivíduo, no processo de socialização, desde quando ele começa a interagir com a vida, ele vai incorporando todos esses valores, né? Isso vai embaraçando, isso vai... Quer ver, tem um caso muito interessante no livro Os Mensageiros de André Luiz. Tem o caso Otávio. Esse indivíduo sai do nosso lar, ele vem para a Terra e ele está proposto a não se casar e ter um abrigo de crianças abandonadas, e ele iria acolher 6 crianças de nosso lar. Quando ele chega aqui e atinge a adolescência, começa a haver aí as mudanças de hormônios junto com a mediunidade. O indivíduo fica um pouco perturbado, ele procura um psicanalista, e o psicanalista fala para ele que o problema dele é sexo, é falta de sexo, né? Ele vai e se envolve com uma mulher de condição moral inferior à dele. Esta mulher é obsediada por um espírito de péssimas condições. Ele engravida ela, contrai sífilis, engravida, nasce esse espírito de péssimas condições, ele fica doente, atormentado junto desta companhia, desta mulher e do filho, e ele não abre o abrigo que ele tinha se proposto a fazer e acolher aquelas 6 crianças. Então, veja, a influência do meio social, junto com algumas tendências pessoais, fez com que ele se desviasse. Porque os valores do materialismo, qual que é? Você está sofrendo, você está com problema, seu problema é sexo. Vai fazer sexo. Ou senão, vai beber, vai viajar, que seus problemas estão resolvidos. Eles usam os artifícios exteriores para resolver os problemas de personalidade, e não é assim, né? Não é assim. Não é o indivíduo fazendo sexo 24 horas ou bebendo cerveja a cada 1 hora que ele vai ser feliz ou não vai ter problemas, né? Isso daí são artifícios que não resolvem, são fugas. Bom, quanto tempo nós temos? Intervalo? Vamos ao intervalo e já voltamos. Rádio Boa Nova, em prol de um planeta de regeneração. Bioósteo, faça você também como Marco Antônio, não sofra com dores ósseas. Meu nome é Marco Antônio Aguiar Weber, o bairro é Jardim São Paulo, Guaianazes. Eu tinha muitas dores, né, assim, no corpo, na parte mesmo óssea, assim, né? Já tinha tentado de tudo, né? Até pomadas, né? E não tinha surtido efeito, então eu não dormia à noite, né? E eu tinha que fazer uma cirurgia das 2 cabeças do fêmur. Aí eu comprei o bioósteo, aí comecei a tomar. Aí na primeira semana eu senti algo assim diferente, um alívio que era assim, não dava para entender ainda, porque há muito tempo que eu tinha essa dor, né? Hoje eu não tenho mais nada. Eu recomendo, porque eu tomei outros remédios que prometiam um monte de coisa também. Só que não trazia resultado nenhum. Telefone agora mesmo, 2987-8501. 2987-8501, Bioósteo. Novidade na loja virtual Mundo Maior. Lançamento do psicólogo agora Mário estamos Mas. em intervalo. Desafios de mudar. Vocês que estão Você acompanhando pode no melhorar Facebook, sua vida. estamos em intervalo da rádio, voltamos daqui a pouco. Neste livro, E você encontra divulgando o dicas livro, e reflexões esse sobre Desafios como realizar de a mudança Mudar. pessoal, O livro vencendo recém traumas, hábitos do lançado, passado para uma vida melhor e e mais todo o feliz. lucro é revertido para a Rádio Boa Nova. Aproveite as vantagens O capítulo de de ser hoje sócio do Clube é Amigos da Boa Nova e oportunidades. ganhe descontos ainda melhores. Acesse mundomaior.com.br ou ligue 0 operadora 11 4966 5775. 11h25. Diariamente, uma frase construtiva espera por você. Estamos precisando
de conselhos práticos para sair de uma situação de crise, de perturbação espiritual. Acesse nosso site radioboanova.com.br. No link Frase do Dia. Divulgue esta informação para seus amigos. As Casas André Luiz precisam da sua ajuda. Quer ajudar as Casas André Luiz? É fácil e rápido. Doando um objeto que esteja sem uso em sua casa ou empresa, você ajuda a manter o atendimento gratuito para 1.600 pessoas com deficiências. Ligue e agende a sua doação. 0 Operadora 11 2459 7000, WhatsApp 11 95427 3700 ou acesse mercatudo.org.br. Pessoal do Facebook, estamos em intervalo e já voltamos ao programa, ok? Muito bem, estamos de volta. Se você quiser fazer pergunta pelo WhatsApp sobre o que estamos falando, o telefone é 979664036. 979664036. O Eduardo, o amigo aqui de faculdade, está aí ligado na programação, mandando aqui boas festas para todos nós. Muito obrigado, Eduardo, para você também. Um abraço a todo o pessoal. Continuando, e Joana de Ângeles vai falar sobre essa questão da carga de influência que o indivíduo vai carregar a partir do nascimento. Diz a benfeitora: o mergulho na neblina física oblitera o discernimento em torno da realidade que é de natureza espiritual. Olha isso. A realidade é de natureza espiritual. A realidade física é muito limitada. O mundo físico é o mundo dos efeitos, né? O mundo causal é o mundo espiritual. E ela fala aqui que na vida física nós ficamos com o discernimento obliterado, confuso, limitado. Depois continua. E os tóxicos naturais da matéria perturbam os centros de interesses emocionais em face da atração pelos prazeres imediatos, pelas sensações de gozo, pelas ilusões dos sentidos físicos. Usando a linguagem de Allan Kardec, nós estamos encharcados de fluidos materiais que deixa o indivíduo totalmente atordoado, sem discernimento, né? E também ele fica mais suscetível aos prazeres físicos, por conta da influência do meio e também das próprias tendências pessoais. Então, uma reflexão que cabe aqui é o seguinte: você poderá achar que a sua vida não tem sentido, ou você poderá sentir angústias, determinados sofrimentos, que fazem parte dessa materialidade, da densidade dos fluidos materiais. Isso é passageiro. A sua vida tem sentido, a sua vida tem significado. Isso que você está passando vai ser superado. À medida que nós vamos nos espiritualizando, né, nós vamos saindo desse quadro. Então não pensa que você vai ficar sempre aí, né, porque isso causa muita angústia. O indivíduo se vê, às vezes, mergulhado nessas situações difíceis, embaraçosas, sem explicação. Ele começa a achar que vai viver sempre assim. É um horror, e não é isso. Isso é decorrente do nosso estado de consciência, tá? Então está aqui a colocação da benfeitoria espiritual. Depois, desse modo, se o indivíduo não estiver atento, vigilante em oração, elegerá caminhos induzidos pela cultura materialista e hedonista, pelas indústrias do consumo que visam somente o lucro, enfim, pensará apenas no imediatismo. Espero que esteja dando para entender. Primeiro, construir a ideia de que essas influências sociais do materialismo, eles vão induzir a pessoa a ter uma vida pautada em cima desses valores materialistas, né? E Joana de Ângeles fala que nós, encarnados, perdemos essa lucidez, esse discernimento, né, de perceber o que é importante e o que não é importante. Então, nós precisamos exercitar esse discernimento,
Precisamos nos desembaraçar dessa toxicidade do materialismo. Então, Jesus, o nosso mestre, ele já tinha proposto o vigiai e orai. Vigiai, estar atento, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou atraindo para mim, o que eu não estou atraindo. Oração, elevação dos nossos padrões, das nossas energias. Nós vamos saindo dessa asfixia da materialidade e vamos ganhando mais clareza mental, né? Então, depende do nosso exercício para que isso se instale na personalidade, né? Agora, tem pessoas que cultivam pensamentos negativos, que ficam o tempo todo brigando com os outros mentalmente, fica provocando, fica tendo interesses rasteiros. É claro que ele vai ficar atordoado com toda a materialidade, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no WhatsApp. Bom, a Rosângela está dando bom dia. Indinalva de Barretos. Doutor, eu sempre ouço este programa, que é cheio de ensinamentos. Boas festas para toda a sua família. Boa Nova, muita luz. Muito obrigado para você também, Indinalva. Muito obrigado de estar aqui ligada conosco. Aqui tem uma pessoa desejando Feliz Natal, mas não tem o nome. Não consigo ter filhos com minha esposa. Mesmo antes da dificuldade surgir na nossa vida, falei que queria adotar. Será que inconscientemente estamos evitando a concepção para adotar primeiro? No meu íntimo é como um compromisso. Pode ser. Pode ser, e eu já vi casos assim. Então, atenta, de repente, essa intuição que você tem de adotar é importante. E eu já vi vários casos no consultório que depois que a pessoa adota, a mulher fica grávida. Antes ela não consegue, faz todos os tratamentos possíveis e não consegue. Depois que adota, às vezes é um compromisso que o indivíduo tem, né? De saber valorizar a paternidade e maternidade. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Pessoas digitando. Bom, vamos lá, continuar. Então, nós vimos aqui a necessidade de estar atentos, vigilantes, né? Eu estou tampando a câmera aqui do Facebook. O que também pode acontecer e que a ciência ainda não conhece, refere-se à repetição de hábitos, crenças obsoletas provenientes de vidas passadas, que vão aparecer em forma de comportamentos inatos, gerando no indivíduo apreensão, enfado, desinteresse por estar fazendo a mesma coisa. Isso é uma coisa assim que traz uma certa apatia com relação à vida, desinteresse, né? Porque o indivíduo começa a repetir coisas que já são conhecidas, que ele já vivenciou em vidas passadas. Então, os hábitos anteriores, como também os tormentos que nós trazemos de vidas passadas, eles podem se interpor, eles podem se misturar com a nossa consciência atual, não é? Então, de repente, quer ver uma coisa que aparece muito? É culpa. Você está aí levando a sua vida, fazendo suas coisas, e de repente vem uma culpa, né? Por exemplo, culpa relacionada a sexo, relacionado a dinheiro, e o indivíduo fica atormentado com isso, não consegue se libertar. Você pega outras pessoas que se sentem culpadas por qualquer coisa, né? Você fala na sua casa, alguém deixou o leite fora da geladeira, pronto, ele já se sente acusado. Você está falando que foi... Não estou falando, só falei que estava fora da geladeira. Mas o indivíduo neurótico, ele já se sente culpado, porque ele traz isso do passado, né? E como ele não resolve, ele não equaciona isso dentro dele, parece que sempre ele está sendo lembrado dos seus erros. E é um problema de consciência, não é os outros que estão vendo, não. Pense o quanto é desagradável repetir um ano
de algum curso que você faça. Você começa a fazer uma universidade, um curso técnico, chega no final do ano você repetiu. Que chato, não é? Você já pensou a pessoa repetir a encarnação, chegar no final de 60 anos, ela vê que não fez quase nada? Que ela era uma pura repetição, só repetia, só fazia coisas que já sabia, só fazia o que todo mundo fazia, ou só fez o que sabia na outra existência. Você pega um indivíduo, digamos, um boêmio, um aproveitador dos outros, que na vida passada viveu às custas dos lucros ilícitos em cima dos outros, hoje ele volta e quer repetir a vida. Ele quer ganhar dinheiro com facilidade, não quer... e é aquela pessoa que, quando trabalha 8 horas, fala que não aguenta. Eu não aguento, eu trabalho demais, eu não tenho tempo para ganhar dinheiro. Todo mundo faz isso. Né? Mas como ele ganhava dinheiro no fácil na vida passada, ele quer repetir isso no presente. Então, e às vezes aparecem os obstáculos justamente para forçar ele a sair desse parasitismo em cima dos outros, porque isso faz ele se complicar cada vez mais. Bom, voltando à reflexão a respeito das escolhas induzidas pela sociedade, estas poderão desviar o indivíduo de seu programa reencarnatório, que tensionava trabalhar aspectos pontuais de sua personalidade ou do seu grupo social, que poderão ser pessoas da família, do trabalho, do centro espírita. É muito lamentável. Você saiu da vida espiritual e falou, não, olha, aos 30 anos eu quero me casar, ter filhos e dar para esses 2 filhos, que eu ajudei a desequilibrar, uma boa educação, muito amor, ajudá-los na formação, estar presente na vida deles, e aí chega aqui na sua vida, por conta dessa influência social que recebeu ao reencarnar, o indivíduo se interessa mais pelo emprego, pelo sucesso profissional, do que pelos filhos. Aí ele ganha muito dinheiro, trabalhando demais, paga para as babás cuidar do filho dele, que era o compromisso que ele tinha, se desviou. Está perdendo a chance. Ele tinha um compromisso com essas 2 crianças, que poderá ter a felicidade de ser bem cuidada por alguma babá, ou ser mal cuidado e fracassar na sua reencarnação por causa do descuido desse pai que tinha feito uma proposta e se desviou totalmente. Então, cuidado com a influência social. Olha, tem uma colocação da psicologia que é legal, que é a normose, que é a patologia do normal, não é? Se a maioria faz uma coisa errada, parece que é normal. É a normose, patologia do normal. Nós temos que tomar cuidado para nos espelhar com pessoas íntegras. E não seguir o consenso social. Todo mundo faz, é normal. Não, isso não é legal. Você fica seguindo a cabeça de todo mundo, quem vai responder pelas suas ações é você. Depois não adianta falar que os outros faziam. Ah, mas todo mundo fazia. E daí? E por que você escolheu fazer? Né? Se você lembra aí que 10, 20, 30 anos atrás, a maioria das pessoas fumavam. E você era obrigado a fumar? Não. Você seguia a força social por conta própria. Né? Eu fui um que caí nessa besteira e na minha adolescência fumei durante 10 anos. E parei. Né? Mas foi uma opção minha. Então veja lá se nós estamos seguindo o nosso compromisso espiritual, que nós temos intuição. E que intuição? Eu sei que eu preciso fazer tal coisa. Eu sei que eu tenho compromisso com tal pessoa, que nem o nosso amigo aqui falou no WhatsApp. Né? Eu tenho a intuição que eu tenho que ter primeiro um filho adotado e depois ter um filho. Pode ser isso mesmo, uma intuição. Então, nós temos que ficar atentos a essas informações que passam pela nossa cabeça. Né? Jogamos fora por causa dessas coisas sociais, das influências que nós recebemos. Então, vamos lá. Joana de Ângeles esclarece. Antes de mergulhares no corpo denso da carne, por que te utilizavas da consciência lúcida, rogaste aos benfeitores do teu destino as oportunidades de crescimento mediante a redenção pessoal. Então, fora do corpo, nós temos lucidez e sabemos quais são as nossas reais necessidades. E aí nós pedimos, olha,
eu gostaria de reencarnar e passar por tal prova, porque eu tenho muita facilidade de errar nessa área. Então, por exemplo, digamos que a pessoa na vida passada, ela tinha só interesse em sexo e quando ficava grávida abortava, não é? Então, hoje, com problemas na área genésica, porque aprontou no passado, fez o que não devia, e hoje não consegue ter filho, tanto o homem como a mulher não consegue ter filho, né? Porque abusou da sexualidade no passado e hoje aparecem as restrições. E isso o indivíduo pode ter pedido na vida espiritual. E sabendo que gostaria de ser pai ou mãe e não consegue, e isso gera muita angústia. Esta angústia é o resgate. É o resgate daqueles erros do passado. É parte do resgate. Eu lembrei aqui de uma colocação do benfeitor espiritual. É parte do resgate. A conscientização e a dor não é o resgate total. O resgate é fazer o bem. É reparar, né? Isso é parte. O indivíduo já acordou. Está sentindo angústia, né? No passado ele tinha facilidade de ter filhos e hoje não tem. Você pega uma pessoa que no passado tinha facilidade de ganhar dinheiro, de fazer as coisas acontecerem, e hoje não consegue nada, 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 nada. São os limites necessários para aprender a valorizar as possibilidades da vida, que a vida oferece, né? Na perspectiva da vida terrena, oportunidades está ligado às conquistas externas como profissão, salário, status, corpo perfeito, roupas de grife, carro, viagem. Estas são as conquistas que o indivíduo consegue ter na sua realização, né? Esses desejos retratam bem os valores de consumo, o domínio da vaidade, do egoísmo e do orgulho. São as chamadas necessidades falsas que fascinam o consumidor com promessa de felicidade e realização. O indivíduo acha que comprando um celular novo ele vai ser feliz. Ele sai da loja, volta às coisas anteriores. Por exemplo, comprar mais um par de sapatos não é uma necessidade, mas comprar um óculos de grau, sim. É só um exemplo, tá? Do que é necessário e do que não é. A aparência de vitória já basta para o indivíduo, mesmo que no mundo interior a depressão, a angústia, a solidão e a insegurança estejam castigando o indivíduo, levando-o a mais consumo na tentativa de aplacar tais sofrimentos, né? Então, é o que o materialismo oferece como realização. Consumo, consumo, consumo. E o Espiritismo propõe desenvolver valores, aproveitar a existência para melhorar a personalidade, para vencer esses tormentos pessoais, né? Esses desejos imoderados, não quer dizer que vai acabar com o desejo, né? Entender que a vida tem a finalidade de ajudar o indivíduo a evoluir, a conquistar valores, a aprender a se relacionar, a ser uma pessoa melhor. Pensa nisso. O livro que estudamos, então, é o Desafios de Mudar, está aqui, que é o livro que eu lancei recentemente. O capítulo que estudamos hoje se chama Oportunidades. Muito obrigado a todos, tenham uma boníssima semana, boas reflexões, bom Natal com Jesus e voltamos no próximo programa. Um abraço e até lá. Você ouviu Desafios e Soluções. Você gostou deste programa? Se você é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você pode fazer um download e ouvi-lo quando e
mostrar.